Muito bem, vamos retomando então o estudo do nosso livro Caminhos de Volta, Espíritos Diversos, Psicografia do Chico. Nós vamos para o texto número 37, Tesouro de Surpresas, comentários do Chico. Depois, Nossos Irmãos Ateus, mensagem de Emmanuel. Veremos também aqui o 38, Segurança e Paz, introdução do Chico. E depois Emmanuel, novamente, Paciência e Caminho. Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Bom, nesse nosso primeiro texto, nós temos aqui então na introdução, só lembrando, né, que esses trabalhos feitos pelo Chico, bom dia, Brás, eram trabalhos realizados lá em Uberaba, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, se eu não me engano, e sempre antes dos estudos eles traziam um tema para debate, e depois então, na leitura dos livros aqui, tanto de algum trecho do Livro dos Espíritos ou do Evangelho segundo o Espiritismo, eles então debatiam sobre o assunto que era proposto, geralmente assuntos vinculados ao tema, né? Livros abertos ao acaso, mas que esse acaso acabava trazendo exatamente o tema que eles precisavam para as reflexões. E em seguida, no final desses estudos, os espíritos então traziam essas mensagens, né? E foi nesse processo que esses livros que nós estudamos foram compostos. Então, nesse daqui, Tesouro de Surpresas, o Chico traz a introdução. Dialogávamos sobre os problemas da atualidade. Por que descrer da divina sabedoria, quando a sabedoria da vida é um tesouro de surpresas em toda parte? Se o homem, quanto mais investiga a natureza, mais se vê na obrigação de estudar para ir entendendo a verdade, por que a descrença de tantas criaturas que negam a vida espiritual, dizendo ser impossível a prova da existência fora do campo físico? Relacionando opiniões sobre o assunto, fomos às tarefas da noite. O Livro dos Espíritos nos deu de imediato a questão 799. Após diversas explanações a respeito, foi a vez de nosso benfeitor Emmanuel trazer-nos sua palavra através da mensagem Nossos Irmãos Ateus. Bom, aqui então, quando ele fala sobre esses problemas da atualidade, né, lembrando que esse livro foi publicado em 1975, então quando ele fala problemas da atualidade, fala de problemas relativos àquela época, tanto do contexto nacional, nós tínhamos ali um governo militar, tínhamos ali uma cultura reprimida, tínhamos ali questões sociais a serem resolvidas, e ao mesmo tempo, mundialmente, nós tínhamos ali o contexto da Guerra Fria e outras situações que provocavam o mundo ali, né? Lembrando que quando nós estudamos naqueles livros, naquela trilogia que tinha também Astronautas do Além, e também ali o Pinga Fogo, que aconteceu em 71, nós tínhamos, por exemplo, ali o homem indo para a Lua, né? Que era ali uma situação recente. Então, tecnologia, ameaças, conflitos sociais, esses eram os problemas da época. E não é difícil para nós fazermos aqui uma atualização dessas mesmas situações, avaliando os contextos da atualidade. Então temos aqui questões ideológicas, sociais e políticas aqui no nosso país, econômicas, temos ali a questão da saúde, com pandemia, lá fora nós temos conflitos, guerras, temos ali debates sobre propostas sociais e propostas políticas, enfim. Temos ali os nossos problemas. Então, cada geração vivendo ali o seu próprio quadro, o seu próprio universo. E aí, então, nós vamos encontrar na mesma situação essa questão que é colocada aqui pelo Chico. Por que descrer da sabedoria divina, quando a sabedoria divina é um tesouro de surpresas em toda parte? Se o homem, quanto mais investiga a natureza, mais se vê na obrigação de estudar para ir entendendo a verdade, por que a descrença de tantas criaturas que negam a vida espiritual, dizendo ser impossível a prova da existência fora do campo físico? Nós já chegamos a falar sobre esse assunto quando nós
lembrávamos, né, a Idade Média, a Idade Moderna, naquela situação conflituosa que existia entre ciência e religião. Então, aquele período da Idade Média, onde havia muitas perseguições. Então, depois, quando chega aquele momento do Renascimento, depois aquele momento do Iluminismo, né, revolução que acontecia, todo esse quadro fez com que houvesse uma rixa entre ciência e religião. A religião se impondo pela força, a ciência, por sua vez, negando também, muitas vezes pela força, a ideia religiosa, e a humanidade cresceu dessa forma, desenvolvendo o entendimento, acreditando que ciência e religião são dois elementos incompatíveis na nossa natureza. Então, se eu acredito, como foi colocado para nós aqui, né, negam a vida espiritual. Se eu acredito na vida espiritual, eu não estou sendo científico. E se eu sou um cientista, eu não posso crer na vida espiritual. Então, são essas duas situações que nós nos encontramos. E aí, então, nós vamos encontrar a doutrina espírita trazendo para nós um quadro intermediário, fazendo com que a fé raciocinada faça com que nós, que vemos o mundo espiritual, não vemos apenas baseados na fé, mas consigamos desenvolver um raciocínio para entender essa realidade e, mais do que isso, vivenciar essa realidade com o uso da mediunidade, podemos ali aplicar a metodologia científica para exatamente compreendermos essa realidade do mundo espiritual e todas as suas consequências. Como, por exemplo, a primeira e mais importante de todas as ideias que nós devemos absorver é a nossa própria condição de espíritos imortais. A partir desse entendimento, nós teremos então todas as consequências que vão se desdobrar a partir daí. Por exemplo, reencarnação só existe através da imortalidade da alma. A vida no mundo espiritual só existe por causa da imortalidade da alma. As provas e expiações só existem a partir da imortalidade da alma. Enfim, tudo aquilo que a gente vai então compreendendo e estudando sobre essa realidade. Enquanto isso, os nossos amigos, provocados pela nossa vontade de estudar as trovas, né, chegam para nós aqui com uma pequena poesia. Vamos lá. Né, obrigado pela participação aqui conosco. Entre estudos que tu faz, esperamos com alegria dos versos que chegarão. São trovas de pura emoção. São momentos estudados, são frases de 4 versos, onde o conto mostra a vida, onde Deus escreve a luz. Sabedores de cada coisa, no momento é contado. Fala disso, fala daquilo, e assim eu aprendo tudo. Que bacana, né? Muito obrigado pela presença e por perfumar o nosso estudo, né, com esses versos. Muito obrigado. Então aqui a gente tem, né, a gente vai chegar depois ali no estudo, no Contos, nos livros de Cornélio Pires, a gente vai ver a oportunidade de ter mais ainda, né, dessas trovas que vão chegando aqui para nos auxiliar no nosso aprendizado. Então aqui a gente viu, nessa introdução, exatamente essa situação tão especial, né, que é exatamente o papel da doutrina espírita, fazendo com que nós aproximemos 2 elementos fundamentais da nossa existência. O elemento religioso que nos conecta com essa verdade, nos conecta com a divina sabedoria, como é colocado para nós aqui, e do outro lado o desenvolvimento do nosso intelecto. Então ambos são importantes no nosso desenvolvimento. Não é possível nós escolhermos apenas um, esquecendo do outro. Isso faria com que o nosso desenvolvimento fosse incompleto. Mas aqui então, como foi colocado aqui pelo Chico, relacionando opiniões sobre o assunto, fomos às tarefas da noite. O Livro dos Espíritos nos deu de imediato a questão 799. Vamos a ela então. Aqui questão 799 do Livro dos Espíritos. Eu acho que essa é uma das questões que eu comento muito aqui nos nossos estudos. Acontece, Cleusa, o Pautal que ele tem essas instabilidades, então você vai cair e voltar muitas vezes, assim como você vai ver amigos também caindo e voltando.
Então, essa questão 799, eu comento muito nos nossos estudos, que eu acho que ela é bastante significativa para nós. E Kardec, quando ele fez essa pergunta, e claro, né, com a própria resposta dos espíritos, mostrando uma grande sabedoria, nós vemos a grande importância, que é para nós estarmos envolvidos dentro dessa filosofia e olhar o mundo a partir dessa perspectiva. A questão 799, ela faz parte aqui do Livro dos Espíritos, capítulo 8, item número 7, Lei do Progresso. E aqui no item número 6, aqui na Lei do Progresso, a gente vai lembrar, fala sobre estado de natureza, marcha do progresso, povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana, muito importante, e depois influência do espiritismo no progresso. Nesse último item, influência do espiritismo, vem exatamente essa questão 799. E Kardec perguntou: de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? É exatamente o que a gente vê, né, nessa realidade que nós temos hoje, essa dualidade, ou você é um cientista, ou você é um religioso, sendo impossível, na visão da grande maioria, fazer a junção dos dois. E o espiritismo vem ali trazer a sua contribuição. Mas de que maneira que essa contribuição vai, então, colaborar com o progresso? E aí os espíritos respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então aqui uma questão valiosa que é colocada, primeiro, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Por que o materialismo é uma chaga da sociedade? Chaga nós vamos entender que é uma ferida, é um machucado na nossa sociedade. E o materialismo, porque mesmo tendo aqui, como a gente comentou ontem sobre isso, nós temos então uma população de 8 bilhões de pessoas, mais de 90% está relacionada com alguma religião, é uma população adepta à fé, ou adepta às escolas religiosas, mas mesmo assim isso não faz com que nós deixemos de lado o materialismo. Primeiro porque o entendimento que nós temos da religião é a ideia de que nós vamos para o céu, que nós vamos nos conectar com Deus, mas em contrapartida nós estamos essencialmente presos na vida material, buscando os seus prazeres, buscando o seu interesse, fazendo com que a nossa felicidade seja resultado daquilo que a gente faz no mundo material, e não pensando na felicidade do espírito. E o espiritismo vem exatamente trazer isso. De que adianta você dedicar sua vida exclusivamente às conquistas materiais, ao desenvolvimento do seu intelecto, estudando, buscando formações, buscando títulos e posições? De que adianta você construir um patrimônio investindo, trabalhando intensamente para você comprar, para você vender, para você desfrutar de tudo isso, sendo que você, sendo um espírito mortal, você deixa tudo para trás? Então a nossa vida, embora nós tenhamos a nossa fé estabelecida por essas escolas atuais, nós vivemos, pensamos na vida espiritual, mas vivemos a vida material. E daí decorre o egoísmo, o orgulho, a vaidade, que são todos elementos que vão se tornando chagas da nossa sociedade, provocando tantas dores e tantos sofrimentos que nós estamos vivenciando. Tá bom, Angelina. Então o Espiritismo vem exatamente trazer para nós uma nova perspectiva, fazendo com que nós vejamos a vida futura trabalhando na vida presente. E não simplesmente eu vou viver a minha vida atual do jeito que dá, quando eu morrer eu vejo o que eu faço. O Espiritismo traz para nós o contrário. Viva bem a sua vida atual, que quando chegar o momento em que você viverá apenas a vida espiritual, você já estará pronto para isso, porque os seus valores, a sua inteligência, a sua fé, tudo que vai te proporcionar aquilo que vai servir de orientação e sustentação na vida espiritual já vai estar pronta.
Porque se nós vivemos apenas a vida material, nós não apenas vivemos essa vida, mas nós criamos consequências pelo fato de nós ainda termos essa visão limitada, essa cegueira muitas vezes sobre essa realidade. Nós investimos todos os nossos esforços na busca dos prazeres. Só que esses esforços na busca dos prazeres têm o seu preço. E esse preço muitas vezes acaba sendo cobrado exatamente no momento em que nós retornamos ao plano espiritual. O Espiritismo fala para nós: viva bem a sua vida, para quando chegar no mundo espiritual você estar pronto para ela. E viver bem essa vida significa aproveitarmos realmente as oportunidades da vida, para que nós cresçamos em todos os aspectos, mas cientes de que nós temos a nossa imortalidade. Então essa é a grande contribuição que o Espiritismo traz. Fazer com que o materialismo, que é uma das chagas da nossa sociedade, seja uma chaga que seja curada. Aquela chaga que fica a cicatriz, porque quando nós evoluímos, nós não sofremos de amnésia, nós lembramos da nossa história, nós lembramos dos caminhos que foram percorridos, mas são cicatrizes que marcam o aprendizado que nós tivemos. Só que agora um aprendizado muito bem resolvido. Portanto, nós olhamos para trás sem a angústia, sem o medo, sem a culpa, que muitas vezes nos ancoram nesse processo evolutivo. Então, nessa história, nessa introdução que o Chico trouxe para nós aqui, falando exatamente sobre os tesouros de surpresas, por que descrer de Deus, por que descrer da vida espiritual, por que apenas viver? E aí a gente vai lembrar também, como eu tinha colocado, que esse conflito que existe entre ciência e religião é exatamente pela forma como as religiões trouxeram as suas instruções, trouxeram ali as suas diretrizes, a sua filosofia. Muitas vezes pela imposição, muitas vezes por uma fé cega, portanto, acaba sendo incompatível para mim acreditar naquilo que a ciência tradicional apresenta e, ao mesmo tempo, acreditar no mundo espiritual baseado numa fé. Então a doutrina veio exatamente para unir essas duas ideias, ou unir esses dois elementos da nossa natureza, para que nós saibamos viver a nossa fé raciocinada com bom uso da inteligência. A Cleusa colocou: viver a vida espiritual agora também ajuda. Deixa eu ver aqui, só um instantinho. Também ajuda a viver bem a vida material. Exatamente, a gente vive bem a vida material aproveitando dos seus recursos para aprimorar os nossos valores espirituais. Você se lembra que eu comentei que no congresso do Espiritismo.net nós tínhamos um debate bastante interessante com alguns dos convidados, que eram expositores, em que um falava sobre a vida espiritual, que é para o espírito uma prisão, como Kardec mesmo coloca, que acaba sendo uma prisão, que acaba sendo ali o local onde nós vamos expiar, onde nós vamos sofrer. E aí o outro expositor falou assim: mas nós nos preparamos para a vida espiritual material, porque é exatamente em contato com a matéria que nós progredimos. Aí então aquela visão limitada que nós tínhamos, de que o mundo material é um mundo de sofrimento, de provas e expiações, que aquele mundo de desgraça, na verdade, é uma grande oportunidade, é uma grande escola para que nós evoluamos espiritualmente. Então, aproveitar bem o mundo material, aproveitar as oportunidades do mundo material, nas relações, nas conquistas, em tudo aquilo que esse mundo pode nos oferecer, quando bem vivido, vai fazer com que nós então cresçamos com muito mais rapidez para estar prontos para vivermos essencialmente a vida espiritual. Tá bom, André? Muito bem, vamos lá então. Nós vimos aqui nessa introdução, isso foi só a introdução, hein? Nem chegamos ainda na mensagem. Então aqui no final, depois da questão 799 do Livro dos Espíritos, Emmanuel então trouxe essa mensagem: nossos irmãos ateus. É uma mensagem que traz um tema bastante relacionado com essa negação, hoje uma expressão que é bastante utilizada, mas acabou virando um chavão bastante negativo, a ideia do negacionismo, e nesse caso o negacionismo divino. Negar o mundo espiritual, negar a existência de Deus. E aqui então, exatamente por causa dessa visão limitada que nós temos do mundo material. Mas Emmanuel então chama atenção: nossos irmãos ateus. Vamos então aqui a nossa mensagem. Ele diz assim: ante a suposta rebeldia dos nossos irmãos incrédulos, tolera com paciência a rudeza que porventura atravessem
extravasem, sem vergastá-los com proposições e argumentos que talvez, por ora, não consigam aceitar ou compreender. Nesse primeiro parágrafo, então, aqui, Emmanuel fala exatamente sobre isso. Aqueles que negam, para que nós temos que tentar convencê-los? Porque não é uma questão alguém dizendo assim, olha, eu não acredito, mas eu gostaria de acreditar. Então vamos conversar sobre o assunto, vamos debater sobre o assunto. Agora aquele que diz assim, olha, não me interessa porque eu não acredito. E Emmanuel coloca exatamente isso. Tolera com paciência a rudeza que porventura extravasem, sem vergastá-los com proposições e argumentos que talvez por agora não consigam aceitar ou compreender. E esse aceitar tolera com paciência não significa assim, tá bom, se você é ateu, então vai cuidar da sua vida que eu vou cuidar da minha. O que impede de nós nos relacionarmos, o que impede a amizade, o que impede a boa convivência, sendo que cada um tem ali a sua crença. Porque o fato dele negar a existência do mundo espiritual, isso não significa que é um ponto em que nós vamos julgar o caráter daquela pessoa. Chegamos a falar sobre isso também, de uma questão cultural bastante curiosa. É muito interessante, por exemplo, na cultura dos Estados Unidos, em que existe ali uma presença do cristianismo muito forte, ali muito mais das igrejas evangélicas do que do catolicismo, embora outras religiões também estejam presentes lá. Mas nós vamos perceber que é tão forte essa cultura religiosa que quando alguém se candidata à política, um dos primeiros cartões postais, ou um dos primeiros cartões de visita que ele apresenta é exatamente ele ser religioso e ele ter a família. Então, ter uma família constituída e fazer parte de uma comunidade religiosa é ali um elemento que vai fazer com que eles sejam julgados de uma forma muito positiva. Agora, um candidato, por exemplo, que chega na televisão e fala assim, olha, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Ele não é eleito. Não importa quais são os seus valores. Não importa se eu sou aquele religioso que assina um documento para ir para a guerra, ou se eu sou aquele ateu que está colocando pão na boca de quem passa fome. O que importa é acreditar ou não acreditar numa questão cultural. Porque existe aquela ideia pré-concebida de que se eu sou religioso, o meu caráter é bom. E se eu não sou religioso, eu sou mau caráter. E na verdade nós falamos de princípios e de valores, não de crença. Porque a crença é subjetiva. Eu posso ser alguém essencialmente ligado à ciência e ser extremamente útil para a minha sociedade. Posso ser alguém ligado essencialmente à vida religiosa e ser alguém que vive apenas por seus próprios interesses, baseado na sua fé. Então, essa questão, quando nós colocamos nossos irmãos ateus, que é o título dessa mensagem de Emmanuel, nos faz exatamente refletir sobre isso. Se você não acredita aqui, não tem problema, vamos comer pizza mesmo assim. Vamos ao cinema mesmo assim, não tem nenhum problema. Que acreditar ou não acreditar, isso não fere os seus valores. O que vai mostrar realmente quem você é aquilo que você demonstra na sua vida cotidiana. Bom dia, Sandra. O Brás colocou, já conversei com alguns ateus e vi que eles acreditam no Deus panteísta, né? No caso, o ateu, né, Brás? Ele nega essencialmente, né? Então, assim, ele simplesmente diz, eu não acredito. Agora nós temos aqueles outros, os gnósticos, né? Você tem o gnóstico, que é aquele que acredita, e o agnóstico, que é aquele que não acredita. Não é? Ele nega. Na verdade, ele não acredita porque ainda não existem elementos para mostrar para ele essa realidade. Então a diferença entre ateu e agnóstico é exatamente isso. O ateu ele nega. Nem me fala disso que não me interessa. E o agnóstico é aquele que espera que alguma coisa mostre para ele essa realidade. E muitos ateus acabam sendo agnósticos sem se darem conta, né? Porque na verdade ele simplesmente espera que algo surja que possa convencê-lo. Mas o ateu ele simplesmente vai dizer, eu não acredito, não me venha com essa conversa que não me interessa. Então essa é a diferença que nós encontramos. Mas Emmanuel continua, vamos aqui então ao nosso texto. Ele diz assim, reflete na extensão do sofrimento
que, em maioria, nós, os espíritos desencarnados e encarnados, em evolução na Terra, temos colocado na atmosfera do planeta, e se já alcançaste a fé viva das leis de Deus, compadece-te. Mais uma parte importante dessa mensagem, porque a grande maioria que ainda sofre aqui no nosso mundo, e eu coloco ainda sofre porque o sofrimento ele é temporário conforme nós vamos ali avançando nessa nossa estrada evolutiva, ele coloca o sofrimento que é colocado na atmosfera do planeta. Aqui é uma expressão poética que ele usa, mas dá para a gente usar isso de uma forma mais objetiva quando nós falamos, por exemplo, a respeito da psicosfera, que é esse campo vibracional produzido pela força de nossas mentes, dando qualidade a esses fluidos que nos envolvem. Então, esses fluidos trazem uma qualidade de felicidade, trazem uma qualidade de fé, de esperança, mas também traz uma qualidade de desespero, de egoísmo. E no caso do nosso planeta, como ele coloca, reflete na extensão do sofrimento que, em maioria, nós, desencarnados e encarnados em evolução, temos colocado na atmosfera do planeta. E se nós já alcançamos a fé viva nas leis de Deus, compadecemos-nos com esses que ainda sofrem por não compreenderem ainda esse amor divino. E é claro que eu falo aqui o amor divino como se nós tivéssemos o entendimento do que significa isso. Porque o amor de Deus ele é tão amplo, ele é tão profundo, ele é tão extenso, que nós sequer imaginamos. Mas o pouco que nós compreendemos, e aí a gente vai lembrar Leon Denis, no seu livro O Grande Enigma, que ele fala exatamente sobre isso, da criação divina. Em tudo aquilo que nos rodeia, da perfeição daquilo que nos rodeia, daquilo tudo que é colocado à nossa disposição, sem dúvida exigindo um grande trabalho de nossa parte para conquistarmos esses benefícios, porque o trabalho faz parte do nosso desenvolvimento, mas que tudo que existe à nossa volta tem ali, né, a assinatura de Deus. Se nós temos a condição de percebermos não apenas a presença de Deus nesses elementos, mas também compreendermos as leis de Deus, e aí nós estudamos no Livro dos Espíritos das leis morais, em que Kardec, lembrando mais uma vez, Kardec, quando elaborou das leis morais, lá no livro 3º do Livro dos Espíritos, ele colocou logo numa das primeiras questões, perguntando aos espíritos se seria válido usarmos como roteiro para tratarmos das leis de Deus os 10 mandamentos. Então, amar a Deus amar a Deus acima de tudo, amar a família, respeitar o patrimônio, enfim, são várias as leis. E ele então foi utilizando cada uma dessas leis para desenvolver ali uma linha de raciocínio a respeito dessas leis que conduzem nossas vidas. E os espíritos disseram, é válido esse roteiro, mas não é só isso. Então esse é válido, Kardec então foi desenvolvendo a lei da destruição, a lei do progresso, a lei do amor e caridade, enfim, várias e várias outras leis. Nós que estudamos e conseguimos compreender isso tudo, quando falamos sobre lei da destruição e vemos essas grandes transformações que vão acontecendo no mundo, sejam elas consequências de fenômenos naturais, tempestades, terremotos, desabamentos, que levam pessoas à desencarnação, ou aquelas que são provocadas pelo egoísmo humano, como é o caso das guerras, da indiferença, e de outras situações que vão ali também provocando desencarnações, nós vemos simplesmente não a destruição, nós vemos não o término, não a finalização, mas nós vemos a transformação. Porque aqueles espíritos que por algum motivo desencarnaram, continuam vivos e terão outras tantas e tantas oportunidades para continuarem evoluindo. E tudo aquilo que aconteceu provocando aquela desencarnação, se foi uma ação do próprio homem, ou mesmo que seja um fenômeno natural, tudo isso traz também ali a chancela da lei de causa e efeito, em que nós teremos ali provas e expiações como parte do nosso aprendizado. Se nós temos, por isso ele coloca, se já alcançaste
a fé viva nas leis de Deus, compadece-te. Então olhemos para todos aqueles que ainda se encontram presos na sua visão limitada ou na visão distorcida dessa realidade, e não é culpa deles. Muitas vezes as próprias experiências da vida fizeram com que eles acreditassem em algo que hoje já não serve mais, mas no momento certo, e voltando aqui ao item anterior, ele coloca, né, com paciência, a tolerar com paciência e rudeza, sem vergastá-los com proposições e argumentos que por agora não consigam aceitar ou compreender. Se por agora não consigam aceitar ou compreender, no tempo certo despertarão para isso. Mas despertarão do modo certo, despertarão do jeito certo. A gente lembra, né, quando nós estudamos o próprio, com Manuel Filomeno de Miranda, estudamos ali nos bastidores da obsessão, nós lembramos de Teofrastos, aquela personagem que nós acompanhamos, que era ali um dos grandes líderes, uma das grandes inteligências do mundo espiritual, dedicadas a fazer a justiça com as próprias mãos. Ou seja, era daquele grupo do mundo espiritual inferior, em que nós tínhamos ali grandes líderes de processos obsessivos. Qual a história de Teofrastos? Ele era ali um grego que tinha mediunidade e, portanto, utilizava essa mediunidade nas suas práticas, e no século XV ele foi preso pela Inquisição, foi torturado, foi morto e chegou no mundo espiritual alimentando um ódio por Jesus. Porque foi exatamente em nome de Jesus que ele foi morto, por aqueles que também, embora vinculados às religiões, também traziam as suas visões distorcidas. Então, por quais caminhos pessoas que hoje não acreditam nessa realidade espiritual, por quais caminhos eles percorreram? Quais foram as experiências que fizeram com que eles valorizassem muito mais a visão do mundo do que a visão espiritual? Por isso, então, temos que nos compadecer. E, ao mesmo tempo, não é apenas um compadecimento aceitando com lamentação e pena, mas é compreendermos que nós podemos, de alguma forma, contribuir para que esse despertar aconteça. E ele diz assim no terceiro parágrafo: eles desejariam aceitar a sobrevivência da alma além do plano físico. Eles desejariam. Seria tão bom se fosse verdade, né? E Emmanuel continua: no entanto, sem entender ainda o contexto de misericórdia com que a morte lhe subtraiu os entes amados, estiram-se em desespero. E aqui ele fala assim, não aqui simplesmente aqueles que não acreditam em nada do mundo espiritual, mas agora ele começa já a trazer uma visão mais sensível, falando exatamente daqueles que não acreditam no mundo espiritual, mas sofrem com a perda dos seus entes amados, acreditando que pais, companheiros, esposas, esposos, irmãos, filhos, simplesmente desapareceram do mundo e nunca mais terão a oportunidade de estarem com eles, mesmo amando profundamente. Porque para eles é assim, olha, eu enterrei aquela pessoa da minha família, aquele amigo, aquela pessoa que eu amava. Infelizmente ela deixou de existir, e eu vou ter que me conformar por isso. Mas nem todo mundo se conforma. Começa então a alimentar a revolta, começa a alimentar também as angústias, as dores. Estiram-se em desespero. Gostariam de aceitar. Seria tão bom se ele continuasse vivo, mas não existe nada que me prove isso. Continua Emmanuel. Ansiavam confiar na vitória definitiva da bondade humana, mas ainda distantes dos conhecimentos alusivos à reencarnação, presenciaram quadros selvagens de delinquência e jazem quebrados de angústia, ignorando que os empreiteiros do desequilíbrio e da crueldade estão algemados às consequências dos atos infelizes forjados por eles mesmos. Aqui agora, saindo da perda dos entes queridos, ele fala sobre aquilo que nós vemos na humanidade. Como é que nós podemos imaginar que o nosso mundo vai se tornar um mundo melhor se nós vemos somente a desgraça provocada pelos homens? A maldade proliferando por todos os cantos. Aquelas pessoas que fazem e acontecem e nada
vai fazer com que elas respondam por aquilo que elas façam. E aí então eles colocam, sem dúvida, elas anseiam por confiar na vitória definitiva da bondade humana. Eu queria realmente acreditar que seria possível que a humanidade se tornasse boa, que os homens se tornassem bons. Mas eu vejo que isso não é possível. E Emmanuel chama atenção, porque estão distantes dos conhecimentos alusivos à reencarnação. Imaginando que aqueles que hoje erraram, pelo fato de se prenderem ainda, de estarem presos na ignorância, estarem presos nesse espírito selvagem que ainda tem, que até mesmo já não é nem politicamente correto utilizar selvagem, porque selvagem é aquele que vive na selva. E as sociedades que vivem nesse ambiente não são necessariamente más. Então quando a gente fala que aquela pessoa é uma selvagem, na verdade a gente está usando um preconceito, né? Bom dia, Fabi. Mas de qualquer forma, quando nós vemos então toda essa maldade acontecendo no mundo, como é que eu posso ter esperança de que isso um dia vai mudar? É exatamente ali através da compreensão da reencarnação. Mas como a gente comentou no início, só é possível eu compreender a reencarnação, só é possível eu compreender a vida no mundo espiritual, só é possível eu compreender a aplicação da lei de causa e efeito e da presença daqueles que desencarnaram junto a nós, se eu tiver a convicção de que eu sou um espírito imortal. De nada adianta, a gente chegou até a falar sobre isso outras vezes, Raul Teixeira, no primeiro congresso espírita do estado do Maranhão, que aconteceu já há alguns anos, ele falava exatamente sobre isso. Ele dizia que o Raul Teixeira, né, ele é físico de formação, ele é professor de física. E ele dizia, né, quantos e quantos companheiros chegavam para ele, que eram colegas de profissão, colegas de ciência, e diziam, eu fico pasmo de ver as bobagens que os espíritas falam, dizendo que a ciência provou a existência do espírito. A reencarnação está provada, e vários artigos a gente encontra pela internet, não apenas dos espíritas, mas espiritualistas de modo geral, que acreditam, por exemplo, que são reencarnacionistas, trazem uma manchete assim no site, no artigo, foi provada a reencarnação. A mediunidade está definitivamente provada. A vida no mundo espiritual está comprovada. Como é que tudo isso foi comprovado? Se o elemento essencial, que seria ali usando a língua portuguesa, né, você tem ali o substantivo primitivo e o substantivo derivado. O substantivo primitivo é aquele que dá a essência de todos os derivados dele. Então, quando nós falamos sobre mediunidade, sobre vida no mundo espiritual, sobre reencarnação, nós estamos falando de derivados. Porque o primitivo é o espírito. Se você não tem como provar a existência do espírito, como é que você prova a existência da reencarnação? Por isso, então, para nós aqui, quando nós queremos acreditar na bondade humana, isso só é possível se eu entender todo esse processo que vai impulsionar a humanidade a essa transformação. Porque não serão espíritos novos que chegarão fazendo com que o mundo seja melhor. São os mesmos espíritos que viveram em todas essas gerações que vão se transformando e melhorando. E, por consequência, melhorando também a humanidade e o mundo que nós vivemos. Emmanuel continua. Esses irmãos aspirariam a admitir a existência de mundos inumeráveis em faixas outras do universo. Então, quer dizer, eu queria acreditar que existe vida fora do nosso planeta. O próprio Carl Sagan, né, aquele grande divulgador da astronomia, popularizou a astronomia nos anos 80, nos anos de 1980. Então ele dizia que se somente o planeta Terra tivesse vida, seria um grande desperdício de espaço no universo. Mas a gente gostaria de acreditar, existe vida além do nosso planeta? Existe vida extraterrestre? Queria muito acreditar nisso e eu acho que tem, só não tenho como provar. Então por isso Emmanuel coloca, todos esses irmãos que são ateus querem também, além do fim da maldade, né, e a vitória definitiva da bondade humana,
assim como também a vida, a continuidade da vida daqueles que foram atingidos pela morte, eles continuam também desejando que houvesse vida além do nosso planeta. Mas aí Emmanuel coloca: aspirariam a admitir a existência de mundos inumeráveis em faixas outras do universo. Entretanto, ainda longe de perceberem a vida sublimada em germinação neles próprios, agarram-se às impressões do cérebro condicionado em que lhes cabe servir e não conseguem registrar a presença do espírito e da matéria em ondas de energia que lhes fogem ao critério de observação e ciência. Então nós queremos buscar vida além do nosso planeta e não conseguimos ver a vida que existe em nós mesmos pela imortalidade que nós temos como atributo. Não conseguimos perceber os espíritos à nossa volta, convivendo, vivendo e convivendo conosco, vivendo ao nosso lado e convivendo conosco, nos influenciando e sendo influenciados, mas eu quero procurar vida numa estrela, num planeta que se encontra a não sei quantos anos-luz daqui. Essa visão da matéria. Eu só acredito vendo. Só que muitas vezes, mesmo vendo, eu não consigo acreditar porque as minhas crenças, lembrando que crença é aquilo que eu acredito, e eu posso acreditar em algo além da matéria, ou posso apenas acreditar na própria matéria. Mesmo assim, Braz, a transcomunicação instrumental ainda está longe de tirar essa ideia do nosso racionalismo, porque qualquer tipo de registro que você faça, sempre vai ter aquele que vai dizer: ah, mas eu não acredito porque isso é uma interferência eletromagnética, porque isso é um defeito no equipamento, porque isso é uma farsa. Então nós temos ainda que avançar muito nessa ideia de compreender a natureza do espírito e depois entendermos os seus desdobramentos, como por exemplo utilizando o próprio recurso da transcomunicação. Temos muito ainda que avançar. Exatamente, o cético, quando ele fala eu não acredito, mesmo que você mostre claramente, ele vai negar. Mas a gente tem que lembrar, ele não nega simplesmente por negar. É porque as suas experiências pessoais, fizeram com que ele se apegasse muito mais àquilo que para ele é palpável, e não àquilo que é um elemento de fé. Porque muitas vezes ele dedicou a sua fé em acreditar em alguma coisa fora da matéria, e ele foi frustrado, ele foi decepcionado na sua crença. E portanto ele abriu mão dizendo: eu não acredito mais nisso. A Angelina colocou: acredito que falta a todos a humildade, porque teriam que acreditar que Deus é um ser superior. Mas a nossa razão não chega ainda, né, Angelina? O que importa para nós é acreditar, a nossa mente conseguir processar essas informações. Mas, mais uma vez, por que nós temos essa grande dificuldade de acreditar em Deus? Porque os caminhos que nós percorremos, muitas vezes nós fomos violados em nossas crenças com uma imposição de uma ideia de que Deus existe, ponto final, e eu tenho que acreditar. E que se eu não acreditar, eu vou sofrer as consequências. Então, já que eu sofri as consequências, hoje eu trago no meu inconsciente a ideia de que eu simplesmente não quero fazer parte disso. São caminhos que as pessoas percorreram. Tem um amigo ateu que hoje pesquisa religiões, inclusive a doutrina. Ele está buscando, né? A gente vê, tem filósofos, né, que são bastante conhecidos até pela internet, que falam com muito conhecimento sobre as religiões. Mas aí você pergunta: mas qual é a sua religião? Eu não tenho, eu sou ateu. Ele simplesmente estuda a teoria das instituições e estuda o efeito psicológico que essas crenças provocam nas pessoas. Porque tem aqueles que acreditam numa coisa, aqueles que acreditam em outra, e essas crenças influenciam o seu modo de viver. E isso é objeto de estudo daqueles que muitas vezes não acreditam em nada. Nada além da matéria. Porque quando eu falo não acredito em nada, eu estou dizendo apenas aquilo que é fora do seu campo de pesquisa. Porque eles acreditam na ciência, eles acreditam na sua lógica, eles acreditam nas suas verdades. Avançando mais um trecho, diz assim: e a esposa é espírito? Pois é,
convivem muito bem, né? Esperamos, né? Emmanuel diz assim: quereriam crer na alma independente do corpo. No entanto, ainda inabilitados a reconhecer que o espírito reencarnado usa o próprio envoltório, a feição do musicista com o violino, em que se expressa, e enxergando o corpo, na enfermidade ou na velhice, qual violino estragado e sem cordas, espantam-se com a melodia desafinada ou com a ausência da melodia, quando o artista não mais consegue controlar o próprio instrumento ou utilizá-lo devidamente. Então a gente fala agora aqui sobre a ideia da morte também. Enquanto o indivíduo está vivo, ele está ouvindo ali a sua música desafinada, né? Porque o corpo está debilitado, o corpo está limitado, e quando o instrumento morre, ele acredita que o músico deixou de existir. E na verdade tem que compreender exatamente que o ser espiritual, a alma, é independente do corpo. Mas faltam ainda elementos que a doutrina espírita traz. Elementos que a doutrina espírita nos ajuda a compreender. E Emmanuel conclui: diante dos nossos irmãos incrédulos, não lhes retire o direito de duvidar e sofrer. São companheiros que resvalaram na sombra, muitas vezes assaltados por pesadelos sinistros e por isso mesmo despojados de equilíbrio e esperança. É aquilo que a gente conversou. Por quais caminhos essas pessoas percorreram? Resvalaram na sombra, muitas vezes assaltados por pesadelos sinistros, tudo isso baseado em crenças que no presente ou no passado muito mais machucaram do que consolaram. E por isso então perderam muitas vezes o equilíbrio e perderam também a esperança de algo mais. Então, já que a vida é muito curta, eu vou aproveitar a vida da melhor forma. Porque não existe nada além daquilo que eu posso viver agora. Então eu vou aproveitar tanto quanto possível. Diz Emmanuel: não lhes fuja a dor. Ou seja, não deixemos de dar atenção para o seu sofrimento. Não deixemos de ser caridosos. Ele diz, recordando o samaritano da parábola: quando os encontrares, desce da alimalha que simbolizamos em nosso reconforto íntimo, unge-lhes as feridas com o bálsamo da oração e ajuda-os a se acomodarem, tanto quanto possível, na hospedaria do tempo. Adorei essa expressão dele. Porque todos nós estamos hospedados nessa hospedaria do tempo, cada um no seu momento, como se o tempo fosse uma hospedaria e cada um de nós tivéssemos o nosso próprio quarto. Alguns têm um quarto muito escuro, sem condições de poder vislumbrar além das paredes. Outros parecem hospedados nos porões, vivendo ainda no escuro da ignorância. Outros vivendo nas coberturas, tendo uma ampla visão sobre o mundo à nossa volta. Cada um hospedado no seu jeito nessa hospedaria do tempo. E enquanto cada um de nós nos encontra nessa condição, ajudemo-nos uns aos outros. Usando Leon Denis, quando ele fala sobre a grande cadeia de solidariedade, em que os mais fortes devem ajudar os mais fracos, não que só nós sejamos fortes, mas significa que nós saímos daquela fragilidade que nós tínhamos antes. E essa fé, essa crença e esse entendimento se transformam para nós em recursos que nos permitem urgir-lhe as feridas com o bálsamo da oração e se acomodarem nas hospedarias do tempo. Então não quer dizer que eu vou dizer para ele que ele tem que acreditar naquilo que eu acredito, mas é que eu vou demonstrar que a minha crença me transforma naquilo que eu sou hoje. Lembra daquela passagem que eu sempre comento? Muitas vezes nós somos o único evangelho que alguém leu na vida. Então significa que o meu exemplo, minhas palavras, minhas ações, como Emmanuel trouxe para nós num texto anterior, muitas vezes a nossa simples presença já transmite uma mensagem para aquela pessoa que está ali. Pode ser uma mensagem angustiante,
quando dizem, meu Deus, ele chegou. Ou então, de esperança, que bom que ele chegou. Então a nossa presença, nossas ideias, nossas palavras e nossas ações devem representar, junto àqueles que trazem suas crenças diferentes da nossa, crenças semelhantes às nossas, ou não trazem crença nenhuma além da matéria, nós podemos ajudar através da nossa conduta, evitando exatamente que nós provoquemos mais angústia do que já existe. E Emmanuel conclui, e fazendo por eles a tua parte de amor, segue adiante, ao encontro das tarefas que te esperam, presença e trabalho em teu próprio caminho, conservando a certeza de que Deus, cuja infinita bondade zela por todos nós, saberá o melhor modo de auxiliar e socorrer, com eficiência e segurança a cada um. Então ele não nos coloca aqui no final, e Emmanuel assina essa mensagem, ele não nos coloca aqui no final como missionários, em que nós temos a responsabilidade de fazer com que o mundo se transforme. Simplesmente façamos aquilo que está no nosso caminho. É o trabalho, é o entendimento, é a boa convivência, é a compreensão, faz parte dos atributos de cada um. Está ali na nossa fichinha de trabalho. Se nós cumprirmos bem esse papel, Deus, como coloca para nós aqui, vai auxiliar e socorrer utilizando exatamente esses recursos que vão surgindo na vida, no caminho dessas pessoas que precisam de assistência. Nós que temos ali a vontade, né, de nos dedicarmos a esse trabalho no bem, que muito imperfeitamente nós fazemos, é importante lembrar. Não adianta a gente querer enaltecer o nosso orgulho dizendo, não, eu sou porque eu faço. Se nós não fizermos, tem outros que fazem muito melhor do que nós. Mas já que nós estamos fazendo, façamos da melhor forma. Porque ele coloca, né? Fazendo por eles a tua parte de amor, segue adiante, ao encontro das tarefas que te esperam, presença e trabalho em teu próprio caminho. Então vamos vivendo a nossa vida da melhor forma possível, aproveitando ali as melhores oportunidades, aproveitando todos os recursos que são colocados à disposição, colocando também ali, enfrentando com coragem, com confiança, os desafios que também surgem no nosso caminho, e deixemos que o resto Deus mesmo faz, utilizando recursos que muitas vezes nós sequer imaginamos como funciona. Sequer imaginamos que esses recursos existem. E nós estamos sendo instrumentos exatamente disso. Portanto, diante que o tema para nós aqui são aqueles que não acreditam nessa realidade do mundo espiritual, façamos a nossa parte, vivendo essa filosofia que nós abraçamos, vivendo essa crença, essa convicção que nós desenvolvemos, no nosso dia a dia, fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível. É bem interessante, né, que pessoas que não trazem ainda as suas convicções desenvolvidas acabam sendo muito observadoras. Elas observam o modo como alguém caminha na rua, o modo como alguém dirige o carro, o modo como alguém trabalha na mesma empresa que ele, o modo como alguém convive dentro do mesmo ambiente doméstico. E aí então aquela pessoa é criticada ou elogiada por aquilo, pelo modo como ela vive, que na verdade representa exatamente a sua convicção. Se nós temos a nossa, e a cada dia nós desenvolvemos cada vez mais, nos fortalecemos cada vez mais nessas nossas certezas, vivamos da melhor forma também. André colocou, né, se cada um fizesse a parte que lhe toca, o mundo seria bem melhor, com certeza, sim. Né? E cada um está tentando fazer a sua parte. A gente lembra, né, Andréa, que os erros que nós encontramos no mundo são tentativas de fazer o certo. Mas como as pessoas ainda não compreendem o que fazer ou por que fazer, elas fazem do jeito que elas acham. Então, até mesmo o maior criminoso que nós encontrarmos, diante da sua limitação, diante da sua ignorância, ele está tentando ser feliz. Está tentando ser feliz do jeito dele. Então, assim, há aqueles que já têm uma compreensão maior, há aqueles que têm uma compreensão melhor,
mas todos nós caminhamos na mesma estrada. Há aqueles mais adiantados, aqueles que estão começando agora, há aqueles parados no caminho. Então, assim, tirando aqueles que são realmente missionários que vêm ao mundo para fazer grande diferença, a grande maioria de nós, mesmo nós, estamos também tentando ser felizes, né? Do nosso jeito. Algumas vezes o nosso jeito é certo, porque nós compreendemos a lição, mas outras vezes nós pisamos na bola, porque nós achávamos que estava certo e nós percebemos que estava errado, mas a tentativa foi válida. Então ninguém vem para fazer o mal, ninguém vem para ser infeliz. Todos tentam, mas acertam aqueles que trazem mais esclarecimento, aqueles que têm o melhor entendimento sobre os mecanismos da vida. E aquela ideia que a gente sempre fala, né? Eu quero ser feliz, não vejo a hora de ir embora desse mundo. Os espíritos verdadeiramente felizes são aqueles que olham para esses mundos e dizem: eu preciso lá ajudar aqueles meus irmãos. E não simplesmente assim, não vejo a hora de ir para o paraíso contemplar as faces de Deus. É uma grande ilusão. Porque o espírito, quando ele conquista a felicidade, mais ele sabe que essa felicidade precisa ser distribuída. E é aí então que ele se dedica a estar do lado daqueles que não compreenderam ainda. Está longe da nossa condição, mas se nós entendermos isso agora, já damos um passo significativo no nosso aprendizado. E para finalizarmos, a Angelina colocou, né, Deus nos oferece o melhor, a responsabilidade será sempre nossa. É o preço do livre-arbítrio, né? Mas o livre-arbítrio significa eu tenho liberdade de escolha, e eu quero escolher o melhor. E por isso, então, a gente sempre vai ter oportunidade de construir. Devemos entender que não são os outros que vão responder no encontro com o Pai, mas cada um de nós, né, a cada um segundo as suas obras. Então é isso, meus amigos, né? Finalizando por aqui então esse nosso estudo, mais uma vez aqui a gente conseguiu pegar apenas uma mensagem, né, tesouro de surpresas, mas a gente viu como é significativo, né, estudar pausadamente, detalhadamente cada um desses trechos, como isso amplia a nossa visão. No nosso próximo encontro, então,